Você não vai estar sujeito à variação de preço, porque teve um dia que teu aplicativo deu um estouro e muita gente acessou a página. Você não vai estar correndo risco. Tá? Lembrando que, quando eu comecei a construir essa solução, era exclusivamente para melhorar o desempenho do Bubble e de outros aplicativos. Eu tenho um cliente que trabalha comigo, que usa o back-end que eu forneço, a aplicação dele é em Java, que é bem robusta. Mas para otimizar o back-end dele, ele trabalha comigo para fazer fila, para fazer gestão de segurança da VM, para fazer coisas que são relacionadas realmente a serviço de DevOps, que não é de programação. Então, eu acho que já expliquei bastante, até já repeti algumas coisas. Eu vou devolver a palavra para a Kleber, e se alguém tiver alguma dúvida e estiver dentro do meu alcance, se eu for para os outros colegas aí, é só começar a perguntar, aproveitar o restinho do tempo dessa sessão. Fala pessoal, boa noite. É o Vitor aqui. Eu entrei do meio pro final aqui, né? Já no finalzinho, e eu peguei o raciocínio do guardião aí, Flávio, no seu. O nome é guarda, é Flávio. Flávio, né? Certo. Peguei o raciocínio do Flávio aí no meio do caminho, né? Pelo que eu entendi, tu usa o N8N como um back-end e tu tem uma VPS, tu tem um banco de Isso, dados externo, como é que é? isso. É o que você Explica. falou. É exatamente o que você falou. Atualmente, meus aplicativos ainda estão usando o banco de dados do Bubble, mas Certo. eu já estou migrando para a solução de retirar o banco de dados do Bubble e trabalhar com MySQL ou Postgres. E, ao final, eu vou só atualizar a tabela do Bubble para quem vai continuar fazendo front-end do Bubble. Quem for fazer front-end de Flutterflow, é só ter o endpoint para a gente mandar a informação para lá. Mas é o que você falou, estou usando o N8N para fazer todo o back-end, bancos de dados proprietários, MySQL, Só um Postgre. ponto. O N8N ele tem integração. Eu percebi ali que tem um símbolozinho do Bubble, ele tem integração com os endpoints nativos do banco do Bubble, não é isso? Tem, exatamente. Então, quando tu coloca Token. o token lá, ele já reconhece o banco de dados do Bubble com tabelas, campos e etc. Automaticamente. Automaticamente. Se quiser, eu mostro aqui, leva menos de um minuto. Pô, muito bom, Automaticamente. cara. Acho que vale a pena Muito bom mostrar, mesmo. velho, pra gente poder dar Tá, uma olhadinha. beleza. Beleza, vou fazer agora então. Esse aplicativo aqui em configurações, API. Ô, Flávio, sua tela não está sendo mostrada, não. Desculpa, parei de compartilhar, realmente. Entendi. Então tu fez a exposição aí do teu banco de dados, né? Pela API do Isso. Bubble, pegou o Aqui, ó. endpoint do Bubble e coloca no Aqui, ó. N8N, né? Isso. Configurações, API, tá? Você habilita a API, aqui, ó, Enable Data API, habilita, escolhe quais bancos você quer permitir, ele te dá um endpoint para você conversar aqui com esse endpoint, mas não precisa, porque o N8N tem integração nativa, né? Você escolhe quais tabelas você quer dar acesso, clica em gerar token, ele gera esse númerozinho aqui para você, ó. Certo? Aí com esse número, vamos lá, vou mostrar aqui agora. Aqui, ó, credenciais, tá? Você chama aqui, adicionar uma credencial, Bubble, continuar, ele vai te pedir aquele token que foi gerado, o nome do aplicativo, não confundir com o nome do domínio, tá? O nome do aplicativo é esse aqui, ó. Aqui é o nome do aplicativo, tá? O nome do aplicativo. Inclusive poderia ser um nome qualquer que eu quisesse colocar, ou tem que ser um nome Não. aí?
Não, Tá tem aí que ser o mesmo. nome quando você criou o aplicativo. Quando você vem aqui e cria, você dá um nome. E aí o Tá, Bubble cria esse aplicativo para você e esse nome fica aqui, ó. Se você beleza. colocar ele em produção e gerar um domínio personalizado para ele e o domínio for outro, não importa. O domínio é apenas um redirecionamento. Dentro do Bubble, o nome que nasce é o nome que morre. Vai até o fim, ele não troca. Tá? Tá. Então, é o nome do aplicativo, certo? Exatamente como está ali, e a tabela que você quer mexer, se é live ou se é development. Flávio, depois você mostra como é que é o nativo aí pra gente ver. Por enquanto você está fazendo por exposição da API do Bubble, né? Depois você Tá. mostra o nativo aí como é que é. Um próprio banco, né? Um banco na própria VPS, né? Não, no próprio N8N, né? Você disse que o N8N tem interface nativa com o Bubble, né? Daí você Então, mostra o nativo. Agora, por não, enquanto, você está não, fazendo exposição, né? Da não, API deixa eu do te Bubble, com falar. esse token aí, com esse Isso. negócio. O que eu É. falei nativo ele tem o Node nativo do próprio N8N, aonde você chama aquele endpoint do Bubble, nativo que eu Ah, quis tá. dizer, nativo que Então eu não é nativo. Então é exposição. é, é, Ele não tem uma ligação nativa com o Bubble. Você tem que expor a API no tem que Bubble expor, tem que do expor. N. Tá, beleza. Perfeito. Nativo que eu disse é o Node do N8N. Não, Você não entendi. precisa Tá. criar a configuração. Nativo no N8N. Tá. Eu Isso, pensei que isso. ele. Quando você falou nativo com o Bubble, eu pensei que ele ia lá direto no. Tá. Nossa, você botou uma minhoca na minha cabeça, que eu fiquei Não, falando, não. caramba. Como que Nativo, ele entrou no banco do Bubble e acessou? Tá certo. bom, Na, beleza. na Entendi, tá bom. verdade, acaba que é nativo mesmo. Por quê? Porque ele não está criando um endpoint para cada tabela do banco de dados, né? Não, ele tá criando sim, tá criando um endpoint para cada Não, tabela. ele só está dando a permissão aí no Para acessar todos. N8N para A acessar todos. diferença, Não, ele tá criando endpoint sim, ele tá expondo a API, não tem nada nativo do com Bubble, não. veja, o que eu quis dizer por nativo é que você não precisa chegar aqui, abrir um node code desse e fazer o post Não, e passar perfeito, eu todas as entendi. configurações. Não, Você perfeito, eu entendi. só alimenta o token na credencial e ele já vai funcionar. Não, Tá? perfeito, eu entendi. É que não é assim, o Bubble libera lá uma, uma, Um endpoint. não, o endpoint não, o Bubble libera um acesso para o N8N lá acessar lá Não, por é um debaixo endpoint dos público. panos, né? Não, é Não, um não. endpoint público igual Público. todo mundo faz. Isso. Beleza, É o tá endpoint bom. público. A diferença é que eu não tenho que construir a conexão, porque tem um node nativo no Não, tá N8N. certo, isso aí já é no N8N, perfeito, tá bom. Aí o node nativo permite que eu só faça copiar, colar, e eu não tenho que construir mais o. Eu não tenho que Aí construir o fluxo. já é recurso do N8N, não, perfeito, tá bom. Isso, exatamente, exatamente. Ô O Flávio, N8N é fantástico, né, cara? O N8N uma é outra diferente. dúvida aqui é quanto à plataforma de front-end, né? A gente está vendo Sim. aí essas plataformas como Rappler, Flutterflow, que tu só desenvolve o front-end lá e acaba que eles têm uma integração nativa com Firebase, com Supabase, né? Que tu roda o back-end e faz as ações lá no servidor dos caras, mas meio que funciona tudo por dentro ali do Flutterflow por integração nativa, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo lá no servidor dos caras, né? Tu tem alguma alternativa de algum banco de dados aí, o que tu use, ou que tu já tenha testado, para interligar com o N8N, e aí faria o seguinte: ficaria, por exemplo, Flutterflow, N8N, e aí esse banco de dados, que eu estou te perguntando se tem Tá. alguma alternativa. Okay. O N8N tem nodes nativos e por nativo, para ficar claro, para a gente não confundir dessa próxima vez, é nativo que você não tem que construir a conexão. Aqui, ó, MySQL. Tá? Você Tá, pode fazer uma query, inserir linhas, fazer update, e vai ter uma atualização do MySQL, já está aqui, ó. A informação é uma atualização do MySQL. Você vai poder rodar procedures no MySQL. Quer rodar código mesmo. Mas, ô Flávio, acho que a pergunta do Vitor foi a seguinte: é uma conexão nativa entre o Flutter e o N8N. Talvez seria por SDK, certo? Igual é com o Firebase, né? O Firebase, na verdade, ele tem um SDK, certo? Que é o que deixa ele nativo. Se o N8N tivesse um SDK, Não, seria da hora, hein? não tem, vai ser por chamada mesmo. Não tem, vai ser por chamado por API, né?
Tem que criar todos os endpoints na mão, né? Lá no Flutterflow, por exemplo. Sim, Tem que criar exato. os endpoints. Tem que criar os Né, endpoints. Como é que é o seu nome? Ô, Vitor, né? Ô, Vitor, se tivesse um SDK, né, cara, com o N8N seria legal. Perfeito. É isso aí. Pode falar, pessoal, Milton. eu não sei se vocês já olharam como é que funciona essa integração com as APIs dentro do Flutterflow, né? É muito simples, Se a tua API estiver toda bonitinha, com os endpoints todos definidos, a integração via ferramenta é extremamente simples. E a depender... Não, sim, eu já olhei, já. É muito simples. Muito fácil. simples. E o código-fonte é gerado em Flutter. Inclusive, ele tem um recurso lá para tu baixar o fonte em Flutter, entendeu? Em Dart, né? E tu consegues enxergar isso lá no código e depois tu pode copiar para compilar isso fora do Flutterflow, entendeu? Editar o fonte, inserir o que tu quiseres fora, de forma independente da ferramenta. Isso é muito bom. Inclusive, eu, por exemplo, quando são projetos os meus projetos não são tão pesados quanto os do Flávio, aí, né, que ele mencionou, o volume de requisições é baixo, até a construção das APIs, que eu estou usando muito MySQL e muito Postgre. Eu uso uma ferramenta do indiano, que o nome dela... Ela gera as APIs em PHP, para ter uma ideia. PHP, API REST. API Generator. Basta tu botar o endereço lá no teu banco de dados, bonitinho lá na ferramenta, e ele constrói o código-fonte das APIs com os endpoints todinhos, de uma vez só, em segundos. Muito top a ferramenta do camarada. Para aplicações que não tenham um tráfego tão intenso, tu pode fazer no teu servidor de uma forma muito, muito tranquila, e depois só faz o acesso lá dentro do Flutterflow. Eu estou resolvendo muita coisa. Eu peguei um projeto agora de uns caras que eles tinham uma aplicação legada uma aplicação antiga, né? Feita em Lazarus, que consumia uns dados de um banco, para ter uma ideia, um negócio meio louco. Já tinha informação pra caramba lá. Existe isso ainda? Caraca. Existe. Eu fiz essa mesma pergunta, isso ainda existe? Porque quantos anos faz que eu não ouvi falar? Quando eu fui atrás, eu descobri que não só não está morto. Desculpa, quem é que tá falando? Milton. Ô, Milton. Cara, quando lançou esse Lazarus aí, cara, eu fiquei na dúvida se isso ia vingar. Vingou? Vingou. E tem gente que vive disso, cara. Tem gente que vive disso. Tem componente para tudo que é troço que tu pode imaginar. Eu fiquei surpreso. Mas aí ele consome o banco de dados, ele tinha uma integração lá com o banco de dados de MySQL, já tinha toda uma base pronta e eles queriam aproveitar aquilo. O que eu fiz? Para poder fazer o app que eles queriam. Rodei a ferramenta do indiano, fiz a conexão com o banco de dados, gerei as APIs, subi no servidor, acessei os endpoints via Flutterflow, coisa rápida. Uma semana o aplicativo estava rodando na mão de todo mundo lá, ficaram felizes da vida, entendeu? Então tem muita ferramenta que dá para você fazer muita coisa muito rápida. Óbvio, se for um